Fala, chefe! Seja bem-vindo a mais essa aula. Hoje nós vamos falar de mapeamento de custos. Essa aula é muito importante, porque vocês vão me ouvir falar muito de redução de custo, análise de despesa, enfim. Vocês que estão aqui na Mentoria Valorize, vocês já têm um grau de maturidade, um conhecimento, enfim, mais amplos, vocês já estão aí amadurecendo nas questões contábeis, nas questões de controle, nas questões de análise. Então, nós vamos começar nessas aulas, nessa e na próxima, a aprofundar um pouco mais em relação a custos, em relação a despesas, em relação a gastos, tá? O objetivo dessa aula, então, é aumentar ainda mais o seu nível de consciência e a importância da gestão de custos e de despesas no seu negócio. E como que você vai fazer isso? Calma, eu sei que só da gente falar assim, olha, você tem que olhar para quanto você gasta, você tem que saber exatamente quais são os seus custos, enfim, vocês já ficam nervosos aí comigo. Por quê? Olhar para quanto a gente gasta não é gostoso mesmo não, né? Às vezes a gente fica aí ansioso, às vezes dá uma batedeira, às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu não imaginava que eu gastava isso tudo. Mas é necessário. Se você quer construir patrimônio, se você quer que seu negócio seja duradouro, saudável, sustentável, que ele cresça, se você quer gastar o seu dinheiro de forma consciente e responsável, você precisa tirar esse medo aí de analisar os seus custos, de olhar para dentro dos seus gastos, das suas despesas. E, de modo geral, nas reuniões, esta é a parte que eu trago assim um grande desafio, porque quando a gente senta, né, quando a gente vem para falar desse assunto, ou vocês estão todos aí muito apressados e não conseguem me dar atenção, e o telefone toca, e o WhatsApp toca, e o funcionário chama, enfim, e vocês não dão o devido valor, a devida importância, ou vocês, e eu acho que um é consequência do outro também, na verdade, vocês optam pela fuga, né? O telefone chama, vocês vão logo atender, me deixam aí falando sozinho. O funcionário chama, vocês vão lá acudir. Então, quando sentarmos para falar dos seus custos, preste bastante atenção. Crie uma rotina, a gente vai falar um pouquinho disso também mais na frente, crie uma constância, entenda a importância que tem o mapeamento e a gestão dos seus custos e despesas aí dentro da sua empresa. Mas antes, vamos entender aqui o que são custos. Custo é todo gasto feito para produzir um bem ou prestar um serviço. Então, me custa prestar um serviço. Se eu gastei aquele dinheiro para adquirir material, para produzir um produto, enfim, aquilo é um custo. Custo é todo gasto, é todo valor que eu gasto para produzir um bem ou prestar um serviço. Diferente de despesa. O que é despesa? Despesas são gastos administrativos e comerciais ou financeiros, né, que mantêm a empresa funcionando, ou seja, aluguel, escritório, marketing, contador. É aquilo que precisa, que a gente tem que investir, né, que gastar ali, enfim, para que a empresa funcione no dia a dia, mas que não necessariamente depende daquilo para que eu tenha o meu produto, o meu serviço, enfim. Então, é importante entendermos a classificação de custos e despesas. Custo é aquilo que eu tenho para produzir um serviço. Despesa é o gasto que eu tenho para manter o meu negócio funcionando. E por que é importante eu entender a diferença de custo, de despesa, de custo fixo, a gente vai ver isso daqui a pouquinho também, de custo variável? Porque quando nós vamos fazer análise de indicadores, entender o seu ponto de equilíbrio, entender o seu giro de caixa, sua necessidade de giro de caixa, entender a sua DRE e outros assuntos, nós precisamos saber e entender o que são custos, o que são despesas, o que são custos fixos, o que são custos variáveis e assim por diante. E o que são custos fixos, custos variáveis, custos diretos, custos indiretos? Pega o seu caderninho e anota, tenha isso aí fácil na sua análise, até ficar rotineiro para você. Custos fixos são aqueles custos que não mudam, independente do volume da sua produção ou da venda. Na verdade, mais ligado à venda, né? Água, luz, aluguel, enfim. Aquilo que todo mês você tem que pagar, independente se você vender muito ou se você vender pouco. Não quer dizer necessariamente que um custo fixo tem o mesmo valor todo mês. Não. A
Às vezes o aluguel, um mês eu tenho IPTU, o outro eu não tenho, mas ele é um custo fixo. Então esquece essa análise de que custo fixo é aquilo que não muda em relação a dinheiro. Não, custo fixo é aquilo que eu tenho que pagar independente do volume de venda. Já os custos variáveis são aqueles custos que eles variam, eles mudam de acordo com o meu volume de venda. Como, por exemplo, o valor que você paga no fornecedor pela sua mercadoria, os insumos que você compra, os impostos sobre venda, os salários, né, na verdade, as comissões para os vendedores e assim por diante. Quanto mais eu vender, mais eu tenho que pagar para o meu funcionário que trabalha com vendas, para o meu vendedor. Quanto mais eu vender, mais impostos eu pago. Quanto mais eu vender, mais eu tenho o custo de matéria-prima ou mercadoria, enfim, e assim por diante. Então, custo fixo, independente do volume da minha venda, eu tenho que pagar. Custo variável, ele vai mudando dependendo do volume da minha venda. Se eu vendo mais, eu tenho um custo maior. Se eu vendo menos, eu tenho um custo menor. E o que são custos diretos e custos indiretos? Custos diretos, eles são aqueles custos que podem ser atribuídos a um produto específico. Então, por exemplo, a gente trabalha com uma marcenaria, né? A gente tem aquela madeira que pode ser atribuída a um armário específico. Isso é um custo direto, eu sei exatamente para qual produto ele está indo. Já o custo indireto é aquele custo que eu não consigo atribuir a determinada mercadoria ou produto. Tá? É importante a gente entender essas classificações, porque se formos trabalhar, por exemplo, precificação dentro da sua empresa, os custos diretos precisam ser analisados. Então, a gente trabalha salão de beleza, né? Eu tenho um processo de selagem ou eu tenho um processo de tintura que tem um custo direto específico, porque no processo de selagem tem determinadas matérias-primas, né, produtos, enfim. E na tinturaria, por exemplo, na tintura, eu tenho outros produtos, enfim, específicos. Então, custo direto, consigo atribuir ao meu produto. Custo indireto, no caso de um salão, por exemplo, o imposto é um custo indireto. Por quê? Porque ele vem um montante total e eu não consigo atribuir a unidade de cada produto ou serviço. E assim por diante. O que é importante, gente? Entender o conceito, porque a partir do momento que você entende o conceito, você consegue aplicar dentro do seu negócio. Tem empresas que já têm um grau de maturidade maior, já têm um grau de organização maior, e nós conseguimos classificar os custos de uma forma mais simples. Aliás, nem é mais simples, eu utilizaria a palavra de uma forma mais elaborada. Tem empresas que ainda estão aí no inicinho da organização financeira. Então, lembra, eu sempre falo nas reuniões, primeiro a gente começa do macro para depois ir refinando. Se você ainda não consegue fazer classificação de custo fixo variável, calma. Calma que já já você vai conseguir. Em algumas empresas, a gente pode demorar 6 meses, 1 ano, para conseguir classificar, separar todos os custos, despesas, enfim. Tá? Então, não se apavore. O importante nessa aula é você aumentar o seu nível de consciência, entender que, poxa, eu preciso registrar as informações de forma correta, eu preciso lançar as informações de forma correta, eu preciso classificar isso aqui dentro da minha planilha de forma correta, eu preciso entender a importância de classificar, de lançar cada saída, cada gasto que eu tenho, porque isso vai impactar nos resultados que a Lívia vai trazer para a gente, nas análises que nós vamos fazer na parte financeira. Então, o principal nessa aula é isso, tá, gente? Nas mentorias personalizadas, muitas das vezes, a gente analisa, né, eu já trago isso para você separado, custo fixo, variável, quando tem a necessidade, custo direto, indireto, enfim. Mas é importante que vocês entendam também essa separação. E por que separar os custos fixos, principalmente, e variáveis? Porque nós temos, como eu disse anteriormente, que definir os indicadores de desempenho da sua empresa. Vou dar aqui alguns exemplos de indicadores que eu vou trabalhar na sua empresa ao longo aí da nossa mentoria e que nós vamos precisar desses dados. Vamos lá, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, valor da sua reserva financeira, margem bruta, análise da sua lucratividade, custo com mercadoria vendida, DRE de operação, DRE de caixa e muitos outros. Então, assim,
Tem clientes que eu consigo correr com essas informações, que eu consigo apresentar os indicadores muito mais rápido. Tem outros que eu demoro tempos para entregar esses indicadores. Qual que é a diferença? A metodologia é a mesma, as aulas são as mesmas, a mentora é a mesma, mas a execução no dia a dia dentro da sua empresa muitas vezes não é a mesma. Eu tenho clientes aqui dentro, né? Vocês têm aí amigos que estão correndo na mentoria, fazem as aulas, os treinamentos, enfim. E eu tenho alguns que estão engatinhando. Nós vamos trabalhar de acordo com a sua demanda, de acordo com a sua velocidade, tá? Então, se você quer desenvolver o seu negócio mais rápido, fique atento, faça as aulas, participe da nossa comunidade. Gente, é tão importante participar da nossa comunidade, essa interação, essa troca, ela é riquíssima, ela é muito, muito, muito poderosa. Então participe, aproveite tudo. Vocês estão pagando por tudo, viu? Vamos fazer bom uso. Muitas pessoas têm medo de olhar para os seus custos, olhar para quanto que paga. Eu sei que você que é da parte financeira aí, muitas vezes o dono da empresa só manda assim no WhatsApp, faz o Pix, faz esse Pix, faz o pagamento. E às vezes ele não tem nem tempo, né? Ele não coloca isso como prioridade para olhar, mas ele quer que tenha dinheiro na conta. Ele não sabe nem quanto que ele está gastando, ele não tem nem orçamento. Vamos lembrar o que é orçamento? Orçamento é limite de gasto, teto de gasto. Vou falar sempre de teto de gasto para a gente não esquecer e para a gente lembrar que é o que o nosso governo nunca tem. Teto, limite para gastar. As empresas, a nossa vida pessoal precisa ter limite, precisa ter orçamento. Então, se a gente não olha quanto que eu estou gastando, como que eu sei qual que é meu orçamento? Como que eu sei se eu estou dentro do meu orçamento? Então, primeira coisa, primeiro erro, não olhar quanto que está gastando, não fazer uma análise mensal de quanto está gastando, não comparar, poxa, eu tinha um orçamento, eu tinha um limite de 20 mil para gastar nessa natureza de saída e eu gastei 25, é 5 mil reais a mais. Então, não olhar isso faz com que você se perca ao longo do caminho e quando você levanta a mão aí pedindo ajuda, às vezes já é tarde e nós vamos precisar de um espaço maior aí para reconstruir tudo aquilo que já foi perdido. Tá? O segundo ponto, muitas pessoas acham que não conseguem melhorar a gestão de custos. E aí, nós temos um ponto importante. Por quê? Porque muita gente acha que, Lívia, mas não tem jeito de cortar, mas não tem jeito de economizar. É um apego a tudo e a todos e esquece que o nosso maior apego tem que ser aonde? Na última linha da nossa DRE, no nosso lucro. O objetivo de qualquer empresa é ter lucro. Se você não tem apego à sua empresa, ao seu lucro, ao seu resultado, ao seu esforço, cara, você não pode ter apego a custo, não, a dispensar alguma coisa que de repente não é tão relevante para sua empresa, tá? Então, não tenha apego. Analisa e vê que realmente você pode cortar. Porque é uma dificuldade quando eu chegar aí na sua empresa, você começar a falar comigo assim, não, Lívia, isso não pode. Não, isso não pode. Não, isso não pode. Gente, se você quer ter resultado diferente, a gente precisa começar a fazer as coisas diferente. Não adianta continuar fazendo tudo do mesmo jeito com a nossa mentoria, sem abertura para mudança, que você não vai ter resultado diferente. Então, abre a mente, abre a cabeça e seja flexível. Vamos analisar de uma forma muito coerente. Eu ia falar fria, mas não é bem fria, não, mas de uma forma responsável, essa é a palavra. Vamos analisar de uma forma responsável as suas saídas, tá? Outro ponto, a maioria das pessoas ficam focadas apenas nas vendas. Vender, lembra lá da aula do cano que entra, o cano que sai. Vender é o cano que entra, tem que estar maior, ok. Mas se você não cuidar do cano que sai, daqui a pouco, às vezes ele está maior do que o cano que entra. Não adianta focar só nas vendas, só nas entradas. Lembra da nossa aula de pirâmide, de gestão? Você precisa focar nas vendas? Sim, mas você precisa focar também nas saídas. Você precisa focar também na margem, tá? Não adianta focar só nas entradas. O outro erro é que os sócios, na maioria das vezes, nunca têm tempo de sentar durante 1 hora para olhar para os números, para os dados, para aquilo que realmente importa na sua empresa. Então, Chuchu,
Se esse é seu caso, ou se esse é o caso aí do dono da empresa, do sócio, ou do seu sócio, ou do seu marido, ou da sua esposa, pausa essa aula e mostra para ele a seguinte frase. Se você nunca tem tempo de olhar para as saídas e para os números do seu negócio, você nunca vai ter tempo de construir patrimônio de verdade. Essa é a realidade. Olha para os números do seu negócio, entenda o que está acontecendo, analisa, toma decisões pautadas em dados. Gente, você sabe, a nossa margem está ficando curta, então analisa com critério. Dinheiro não pode ser tão fácil de sair, gente, não pode ser tão fácil de gastar. Nós precisamos... Cara, é tão difícil de entrar, é tão difícil, né, de fazer o negócio acontecer ali. Eu não sei para você, mas na maioria dos empresários é muito difícil. Então, cuidado também na hora de sair. Para sair, tem que ter também mais critério. E outro ponto... O dono bonito lá, chuchu, ó, te amo, não manda as informações corretamente para o financeiro. Não envia as informações de forma correta para o financeiro. E olha, o que eu mais escuto é o seguinte: ah, Lívia, eu faço o que eu posso, mas ele não me passa as informações corretas. Ah, Lívia, eu até tento, mas ele não me passa as informações corretas. Então, se você quer que o seu processo funcione, se você quer realmente ter o resultado, se você quer entender exatamente o que está acontecendo dentro da sua empresa, você tem que ser o primeiro a cumprir o processo que você determinar. Você tem que ser o primeiro a fazer questão que cada centavo seja registrado. Você tem que ser o primeiro a cobrar que a pessoa do seu financeiro, enfim, faça correto. Por quê? Porque você faz. Gente, quando a gente está falando de negócios, todos os nossos funcionários, o time, eles vão dançar de acordo com o seu tom da música. Se você quebra processo, se você não faz o que tem que ser feito, se você não informa o financeiro, você está dando brecha para os outros fazerem a mesma coisa. Não adianta achar ruim, não adianta depois chegar, brigar, porque eu vejo isso muito também. Ah, chega, na hora da reunião, briga, coloca o funcionário numa situação constrangedora. Mas, cara, precisa partir de você. A disciplina tem que vir de você, tá? E depois dele. Então, depois que você já se educou, aí a gente educa seu time. Aí a gente educa você do financeiro a fazer o negócio direito, porque agora não tem mais desculpa de não saber como fazer. Agora, com a nossa mentoria, vocês sabem o que deve ser feito. Então, ó, sócio, puxão de orelha para você, e financeiro, puxão de orelha para você. E quais são os principais problemas de não registrar corretamente? A gente já falou um pouquinho disso em outras aulas, mas eu faço questão de reforçar. Primeiro, lançou errado, lançou custo fixo como custo variável, não lançou os custos, enfim, a gente vai ter a análise errada. Então, eu vou te falar assim, olha, a sua margem de contribuição, ela é, por exemplo, 20%, e às vezes ela é 30%. 50%, mas aí, como você me passou os dados errados, eu vou te dar uma informação errada. E você pensa o quê? Poxa vida, se a minha margem de contribuição é 20%, ou seja, se o valor que sobra de uma venda de R$100 é R$20 para eu pagar todos os meus custos fixos, eu tenho que marcar mais, eu preciso precificar melhor meu produto. Aí você vai lá e faz o quê? Você aumenta o seu preço para aumentar a sua margem de contribuição. E o que acontece logo em seguida? Para de vender. Eu não estou falando que isso tudo é regra, não, tá? Eu estou dando um exemplo das coisas que podem acontecer, que acontecem, na verdade, quando a gente trata uma informação errada. Então, traga as informações corretas para que a nossa tomada de decisão seja correta. E a nossa tomada de decisão, ela vai, muitas vezes, impactar o seu prazo de recebimento, vai impactar o prazo que você paga ao seu fornecedor, vai impactar a sua precificação, vai impactar o seu volume de venda, vai impactar em demissões, ou em contratações, ou em, enfim, né, em cortar parceiros, ou trazer parceiros, trocar contabilidade, ou manter a contabilidade, ó, e assim por diante, tá? Outro problema, falei até um pouquinho dela aqui, é a análise incorreta da lucratividade. Às vezes trazem informações faltando, né? Gastou lá R$100.000, mas me registrou 80. Aí eu tenho uma lucratividade, cara, muito maior do que, de fato, você tem lucro. Você tem como lucro. E aí a gente tá achando que a empresa tá indo bem, tem resultado, enfim. E às vezes ela até tem resultado, mas não é aquele resultado que nós estamos
encontrando. Então, traga tudo certinho. Por quê? Porque a análise da sua lucratividade também vai depender disso, tá? Tomada de decisão errada, já falei, divergência de resultados, compras com fornecedores maiores ou menores do que deveria. Uma das 5 causas, e vou gravar essa aula ainda, das 5 causas de quebra da empresa é excesso de compra ou compras incorretas, compra errada, né? Estoque. O estoque, às vezes, ele tá muito inflado, tá muito cheio. E aí, te falta dinheiro aonde? No caixa. E aí, acontece o quê? A empresa quebra, porque ela quebra porque falta dinheiro no caixa, tá? Então, as análises incorretas, os dados incorretos podem me trazer uma informação de compra também incorreta. E decisão de investimento ou captação de crédito errada. O que é isso? Lívia, será que eu devo investir num imóvel próprio, numa sede própria? Dependendo dos seus números, sim. Dependendo dos seus números, não. Lívia, será que está na hora de fazer uma operação de crédito, de fazer um empréstimo, para fazer um investimento, para trocar minha fachada, para comprar um maquinário, enfim? Dependendo da situação, sim. Dependendo da situação, não. O que vai me falar isso? Os números. Por quê? Porque a chefa ainda não tem bola de cristal para fazer assim, ó, deixa eu ver aqui o que vai ser legal para essa empresa e tudo, tá? Claro que a gente tem um pontinho cômico aqui, mas por quê? Para que vocês fixem, para que vocês façam o que tem que ser feito. Lembra sempre da nossa frase, faça o que tem que ser feito. E qual que é o nosso método de fazer os lançamentos dessa saída, de fazer o controle, o mapeamento das saídas? Nosso método, como vocês já viram, né? Quem assistiu a MOL sabe, é o método PRC, processo, rotina e constância. Eu preciso criar um processo de lançamento de contas pagas, contas a pagar. Tem que ter um processo. Beleza, o boleto chegou, quem lança? Quando lança? Como será lançado? As coisas precisam ter nomes, tem que ter processo. E o processo não é do funcionário, o processo é da empresa, porque se outro dia, né, numa outra época, se nas férias, enfim, outra pessoa estiver ocupando o cargo daquele funcionário, essa outra pessoa precisa saber cumprir este processo, tá? Faça conciliação bancária diariamente ou constantemente, crie uma rotina, lembra, ó, processo, como lançar, quem lançar, quando lançar, enfim. Rotina, qual é a periodicidade que eu vou fazer esses lançamentos, qual é a periodicidade que eu vou fazer essas baixas, qual é a periodicidade que eu vou fazer a conciliação bancária para conferir se todos os meus lançamentos estão corretos. Cria essas rotinas de conferência, gente, daquilo que entra na empresa, já falei isso em outra aula, mas principalmente daquilo que sai também, tá? Lance corretamente na sua planilha, fechou o mês, pega as informações, lança na planilha, sua planilha é toda automatizada, ó, linda, maravilhosa, desenvolvida exclusivamente para o seu negócio. Então, lance bonitinho, certinho, todo mês na sua planilha. E outra, na sua planilha tem uma análise horizontal ou vertical? Duas coisas que a chefa não sabe, horizontal e vertical, e direita e esquerda. Acertei. Analise as linhas, entenda, olha, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eu gastei 100, 200, 150, enfim, quanto que eu estou gastando aqui de energia elétrica? Quanto que eu estou gastando de contabilidade? Quanto que eu estou gastando de imposto? Será que está dentro da minha média? Será que está tendo algum desvio para cima ou para baixo? Opa, acho que eu acelerei muito aqui, deixa eu dar uma freada, tá? Faça essa análise constantemente. Outro ponto, tem rotinas, que eu estou falando agora, rotinas de análise de valores, enfim. Nós vamos definir orçamento, que eu já falei anteriormente também, nosso teto de gasto. Seja responsável, meu amor, com tudo que sai da sua empresa, tá? Na próxima aula, a gente vai falar de economia, como economizar, e vamos falar também de escassez. Cara, não é para ser pão duro, não gastar, não é para ser isso, ó, equilíbrio, tá? É para gastar de forma inteligente com aquilo que realmente traz retorno para a sua empresa, com aquilo que justifica, que faz sentido para o seu negócio, tá? Saiba falar não. Cara, isso é tão importante. Muita gente não sabe falar não, é empresário e não sabe falar não. E eu entendo.
Tá? Eu entendo, porque eu custei aprender também. E ainda hoje, às vezes é difícil mesmo, né? Você gosta da pessoa, enfim, você acredita que aquilo é bom e tal, mas é importante sabermos falar não. Isso eu não posso, isso não dá, isso não é para agora, porque afinal de contas, ninguém tem que nada. E muitas vezes você vai escutar aí dentro da sua empresa, ou um mentor, ou um funcionário, ou um sócio, ou alguém de fora que nem te conhece direito, falando assim, nossa, fulano, você tem que fazer isso na sua empresa, porque todo mundo está fazendo. Você tem que reformar a sua vitrine, você tem que comprar tal máquina. Cara, ninguém tem que nada. Nós fazemos aquilo que nós podemos, quando nós podemos, se é que nós podemos, e se aquilo também for importante para a gente. E leve essa cultura, essa forma de ver o dinheiro para a sua vida pessoal também, porque às vezes na empresa ainda, ó, a pessoa até muito segura dentro da empresa, mas na vida pessoal tá lá esbanjando, comprando sapato caro, roupa cara, carro caro, tudo caro, gastando um monte de dinheiro. E a sua vida pessoal também pode colocar a sua empresa em risco. Então, tenha essa consciência. Ninguém tem que nada. Eu faço, eu gasto, eu invisto, eu aumento, enfim, quando eu posso, tá? E lembra que na nossa metodologia eu falo, lembra do iceberg que tem a parte técnica e a parte emocional que nós precisamos desenvolver? E na parte de gestão de custos, mapeamento de custos, de gastos, enfim, a parte emocional, né, um aspecto, acho que fica melhor assim, um aspecto, a habilidade emocional que nós precisamos cuidar é o ego. Porque às vezes a gente quer fazer tudo, a gente acha que precisa de tudo, enfim, e não é bem assim. Então, cuide do seu ego, cuide do seu apego, a gente vai falar muito de desapego na próxima aula, mas cuidado com o seu apego, se você continuar, vou repetir, tá? Falei isso antes, se você continuar fazendo tudo igual, seus resultados serão iguais. Então, cuidado, tome conta do seu ego, faça aquilo que está dentro das suas possibilidades. Os recursos, gente, a gente trabalha com matemática, ele não é que ele não tem fim, não é isso, gente, mas a gente precisa administrar ele bem, a gente precisa controlar, tá? E eu vou deixar para vocês hoje aqui uma frase nessa aula para vocês refletirem muito bem e postar também, porque se você está fazendo nossas aulas e não está postando, eu vou puxar sua orelha na sua mentoria, tá? Não é falta de vendas que quebra a empresa. A maioria das empresas, na verdade, o que quebra é a falta de gestão de custos. Quantas pessoas a gente já ouviu falar aí que ganhou milhões na loteria e ficaram pobres muito rápido? Quantas pessoas aí que a gente conhece que ganhou prêmios, enfim, e em pouco tempo já não tinha nada? Então, gente, não é só quanto se ganha, é também quanto se gasta. Leva isso para sua vida pessoal, para sua vida profissional, leva isso para sua empresa, leve essa cultura, ensine para os seus filhos. Hoje nós vivenciamos uma cultura de compra, de consumo, de gasto, enfim, que não é saudável. Nós não precisamos de tudo isso, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Nossa, acho que eu contei a minha idade com esse por hoje é só, pessoal. Mas é isso, tenha responsabilidade, tenha um olhar crítico e assista às nossas aulas. Um beijo e até a próxima!